Boa noite, gente boa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 2 de setembro, um dia gracioso que o Senhor tem nos dado, um dia abençoado que o Senhor tem nos dado, e a gente se junta aqui nessa janela hoje de meditação, compartilhar a palavra e trazer a alegria da parte de Deus para nossas vidas, para os nossos corações. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, eu quero agradecer a Deus pela vida da sua família, eu quero agradecer a Deus pelos que estão perto, eu quero agradecer a Deus pelos que estão longe, você que está longe e nos dá o privilégio, a honra da sua presença, por você ter escolhido estar conosco nesta noite. A Aliança, que é uma igreja deliciosa, digamos assim, não tenho coragem de chamar a nossa igreja de igreja pequena, ela é uma igreja deliciosa, uma igreja abençoada, um povo que ora, um povo que cuida, um povo que se importa. Você está bem? Você tá legal? Você está tendo uma semana de vitória? Você está tendo uma semana de desafios? Você está tendo uma semana de Deus na sua vida? Aos que estão perto, nosso abraço fraterno. Aos que estão mais longe, o nosso abraço super apertado e super fraterno. Aos que a gente tem visto dominicalmente, domingo que vem, não se esqueça, nós precisamos estar juntos novamente, e domingo, dia 6 de setembro, não é isso? Domingo é nosso domingo de Santa Ceia. Não perca. Não perca, domingo que passou nós tivemos ali um envolvimento muito abençoado por parte da igreja. Certamente foi nosso maior público desde o retorno dos nossos cultos. Foi um culto assim exponencial, um culto abençoado demais. Pastor Valdo da igreja Hebron nos trouxe a palavra de Deus. Foi um tempo assim valoroso. O pessoal do louvor mandou bala ali, sabe, umas canções lindas. Nós tivemos os nossos irmãos filmando ali, um equipamento todo ali. Eu quero externar, eu quero publicar aqui. O Rogério Marrom, da primeira igreja, nos deu uma mão valiosa. O nosso amado Anderson, também da primeira igreja, nos deu uma mão valiosa. E o nosso amado Tiago, também da primeira igreja, deu uma mão assim primorosa, nos auxiliando nessas lives que tivemos no fim de semana, tanto no sábado como no domingo. Elaboramos ali sobre a palavra uma nova história. E olha, eu não perderia por nada. Se você não viu os vídeos ainda, você vai ouvir, por exemplo, no sábado, uma palavra além dos cânticos, uma palavra de desafio, de colocar os pés nas águas, de sair do barco e enfrentar tudo o que tem que enfrentar. Nosso irmão presbítero Eli trouxe essa palavra, aquela oração primorosa da nossa irmã Mauricéia, e ainda, olha só que bênção, um testemunho vivo, valoroso, impactante do que Deus tem feito na vida da nossa irmã Eide e do nosso irmão presbítero Tiago nesses tempos aí de pandemia. Uma palavra assim de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Volta lá nas nossas lives lá e olha lá para você ser impactado pelo testemunho desses amados irmãos. E no domingo, Pastor Valdo trouxe uma palavra de Deus assim sobre recomeços, né? Uma nova história, fazer de novo, acontecer de novo. E a gente está aqui para celebrar o Senhor, para bendizer o Senhor. E eu queria pedir a bênção de Deus, compartilhar a palavra rapidamente com você e orar com você nessa noite, se assim você me permite. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo o que se vê e tudo o que se não vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo
das águas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, que o teu nome seja exaltado e que a tua mensagem, a tua palavra nos seja ensinada nesta noite. É a nossa oração para que o Senhor cuide, para que o Senhor acalme, para que o Senhor abençoe todos os corações que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, neste instante. É em nome de Jesus que nós te bendizemos, Pai. Amém. Meu amado, eu quero destacar aqui algumas verdades nesse texto bíblico. E o texto já começa dando uma grande dica para a gente, uma grande dica, uma grande sacada para a gente. Em primeiro lugar, Deus criou o céu, a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. Deus criou. Há algumas coisas que nós vemos e há outras coisas que nós não vemos. Mas Deus criou, Deus fez, Deus realizou, Deus planejou, Deus desejou, Deus organizou, Deus colocou e Deus trouxe à existência até o que não se vê. Você está entendendo? Porque o que a gente vê, o que a gente contempla, o que a gente toca, o que a gente alcança, o nosso coração ele vai junto, o nosso coração participa junto. Mas não necessariamente tudo que nós vemos se trata apenas do que Deus realmente fez. Tem muita coisa que Deus fez, ou tem todas as coisas que Deus fez que nós não vemos, que o Senhor fez. Eu falo isto porque é comum nós falarmos, e nós lemos no próprio texto bíblico, que a terra era um caos, a terra era sem forma, a terra era vazia, a terra era uma coisa maluca de se descrever, como por vezes maluco é a nossa vida, maluca é a nossa vida, sem forma é a nossa vida, sem conexões, parece que as coisas não fecham, parecem que as coisas não acontecem e de repente, pá, as coisas se encaixam, as coisas todas botam para andar, voltam a andar. Eu pergunto, acaso? Será que foi um acaso? Será que foi por acaso? Será que existe coincidências? Será que existe a sorte? Será? Não! Olha só o que a palavra diz. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. Então, existem capítulos nossos, eu arriscaria até dizer que existem muito mais capítulos nossos que nós não estamos vendo e estão debaixo da regência, estão debaixo da vontade, estão debaixo do domínio de Deus, do que aquilo que nós vemos e entendemos que é da vontade de Deus. Existe um movimento que nós não vemos, que nós não enxergamos, que nós não entendemos, porque nós não alcançamos. Existe um movimento de Deus, existe uma criação de Deus, existe um porquê de Deus, existe uma ação de Deus em volta de um universo sem forma que Ele está provendo, que Ele está organizando e que Ele está fazendo acontecer em prol da sua santa, soberana, justa e reta e pacífica vontade. Deus criou céu e terra, Deus criou tudo que se vê e tudo que não se vê. Primeiro, há uma providência de Deus ocorrendo mesmo quando nós não estamos vendo. Segundo, esta providência de Deus, ela está
justamente ocorrendo, ela está sendo realizada, ela está sendo tornada real, como é que eu posso dizer, trazido à existência, me perdoem os professores de português, está sendo mostrado, está sendo descortinado isto, mesmo quando parece que a massa é sem forma, mesmo quando o vazio é aquele vazio sem fim, e mesmo quando até a escuridão ela é palpável. Sim, porque existem momentos em nossas vidas que a escuridão ela é tão real, ela é tão concreta, que ela é absurdamente palpável. A gente, na nossa genialidade, se é que nós podemos, se vocês me permitem que eu fale assim, nós, na nossa genialidade, diante de um problema, diante de uma situação de escuridão absoluta, aquilo que nós chamaríamos de um breu total, um abismo sem fim, é quase que tocável, a gente consegue tocar. O que você tocou? Eu toquei a escuridão, eu alcancei a escuridão, eu consegui abraçar as trevas. É terrível isso. Mas mesmo neste contexto, que além do breu total, além das trevas imensas, intensas, além de todo esse contexto, há um vazio sem fim. Talvez você seja daqueles que esteja passando por um vazio sem fim. E olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você, se nós não nos cuidarmos, nós somos sérios candidatos a habitar não nas tendas do Senhor, mas nas tendas do vazio sem fim. Não há fim. Parece que nunca acaba, parece que nunca termina, parece que nunca o prazo de validade não se encerra nunca. Ainda assim, o que não se vê está sendo realizado, está sendo posto à existência com uma providência de Deus, com uma direção de Deus. E eu fico abismado a forma como o Senhor é digno, a forma como o Senhor é contundente, a forma como o Senhor é maravilhoso, a forma como o Senhor é amoroso, porque Ele não se guia pelas nossas regras, pelas nossas linhas. O Senhor não se guia pelos nossos achismos. O Senhor não se guia pelo nosso bom ou mau humor. O Senhor não se guia pela nossa própria capacidade. O Senhor, Ele está muito acima, muito mais alto, muito mais elevado do que esse grande pensamento, esse profundo raciocínio que de repente a gente tem e alguém diz assim: puxa, como você é sábio, como você tem entendimento, como você é inteligente. Mas Deus, Ele está a léguas, como diriam os antigos. O Senhor está a quilômetros desta realidade nossa, que nós conseguimos conceber, ainda que ela seja extremamente grande para nós. Uma possibilidade extremamente alta. O Senhor, Ele está acima de tudo isto. O Senhor não está retido, o Senhor não está limitado, o Senhor não está parado, o Senhor não está estagnado, porque a nossa vida está parada. Nós paramos, infelizmente.
Mas o Senhor não para, graças a Deus. Eu li e até compartilhei com alguns amados que você pode dormir tranquilo à noite, porque o Senhor que nos guarda, Ele não dorme, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando em favor de todos os seus. O Senhor não para. Estou lembrando aqui que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º o Senhor descansou. O Senhor só vai descansar quando o vazio for preenchido, quando a massa sem forma tiver forma e quando a escuridão tiver batido em retirada debaixo da sua ordenança em nossas vidas. O Senhor vai trabalhar incessantemente e incansavelmente, mesmo quando nós nos assentamos para descansar, mesmo quando nós nos deitamos para repousar, mesmo quando nós paramos de correr, porque os nossos pés estão cansados. O Senhor não para. O Senhor não cessa. O Senhor não desiste. Ele vai até o fim. E eu queria compartilhar uma terceira realidade aqui nesse texto que chamou a minha atenção, que chamou e me cativou profundamente, que diz aqui: e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. E sabe que quando eu li esse texto, quando eu li esta palavra, quando eu li este ensinamento, a palavra que me veio, eu até anotei aqui um pouco. Vem Espírito de Deus sobre a minha vida. Vem Espírito de Deus sobre a minha vida. Irmão, se a gente não tem o Espírito de Deus, a gente não tem nada. Eu estou com uma palavra no meu coração que diz assim: sem o Espírito de Deus nós fazemos casamentos errados. Sem o Espírito de Deus nós nos relacionamos de forma equivocada. Sem o Espírito de Deus nós falamos palavras erradas. Sem o Espírito de Deus nós adotamos práticas equivocadas. Sem o Espírito de Deus nós continuamos aquela massa sem forma, vazia, tocando a escuridão. Sem o Espírito de Deus, a nossa vida ela se torna rotineira, corriqueira e sem vida, sem ânimo, pessoas entristecidas. Sem o Espírito de Deus, nós repetimos os mesmos erros. Sem o Espírito de Deus, nós repetimos as mesmas fórmulas. Sem o Espírito de Deus, nós não sabemos o que é recomeçar. Sem o Espírito de Deus, nós não temos novas histórias. Sem o Espírito de Deus, nós jamais teremos nova vida. Você está entendendo isso? A terra era um caos, a terra era uma coisa terrível, a terra era um abismo, a terra era um lugar de ninguém. Mas o Espírito de Deus estava ali. O Espírito do Senhor pairava por sobre aquela massa sem forma e vazia. Eu pergunto, e o Espírito de Deus está sobre a sua vida? Eu acho interessante que a palavra diz que Deus criou o céu, a terra, tudo que se vê e tudo que se não vê. E o Espírito de Deus já estava marcando presença aqui neste lugar, aqui neste ambiente. Ninguém apostava, mas o Espírito de Deus já estava ali. Aí você fala assim, é evidente que ninguém vai apostar, pastor, nem tinha ninguém. É verdade, não tinha ninguém, graças a Deus, né? Porque se tivéssemos eu e você, nós falaríamos assim, Deus está perdendo tempo com esse negócio. E quantas vezes nós não falamos que isso aí é perda de tempo?
Quantas vezes nós falamos que situações são insolúveis? Quantas vezes nós somos tomados pelos terríveis sentimentos do nosso próprio coração, e quando nós mesmos sabemos que o nosso coração é enganoso? E quantos de nós são levados pelo engano e nos afastamos de Deus? E deixamos Deus de lado. E deixamos Deus separado num canto. Ao ler esta palavra aqui, ao ler este versículo bíblico, ao ler o final deste versículo bíblico, a palavra que me chamou a atenção foi: o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. E a minha oração no mesmo instante, logo após esta afirmação, a minha oração foi: vem Espírito de Deus e paira sobre o abismo da minha vida. Navega, trafega, entra, assume, toma conta, diligencia toda a minha vida. Vem, Espírito de Deus. Isso se tornou tão importante para mim, isso se tornou tão real para mim, que eu me senti até constrangido. Porque nós pedimos tanta coisa para Deus. Mas há quanto tempo faz que a gente não pede para sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus? Às vezes nós oramos tanto pelas pessoas, nós oramos para que Deus cure as pessoas, para que Deus liberte as pessoas, mas nós não oramos pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a pessoa. Eu acho interessante isso. Mas a palavra de Deus que falou ao meu coração, ela vem implacável, chamando a minha atenção para este tema. Estava tudo perdido, estava tudo errado e era um caos. Mas o Espírito de Deus já estava por sobre o abismo das águas. Que o Espírito de Deus esteja sobre o abismo da sua vida. Que o Espírito de Deus esteja sobre o abismo da sua história. Que o Espírito de Deus esteja sobre essa vida que você tem levado. E que o poderoso Deus, que cria o que se vê e cria o que se não vê, esteja sobre a sua vida. E Ele traga a forma, e Ele traga a existência, e Ele traga a ordem, e Ele faça tudo perfeito. Ele faça tudo perfeito, como Ele fez na criação do mundo no Gênesis. Meu amado, Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você nessa janela de oração, nessa janela de palavra. E eu gostaria de orar com você agora, ok? Deus Todo-Poderoso, aplica esta palavra sobre as nossas vidas e envia o Teu Espírito, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas e transforma a nossa existência. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. É a nossa oração. Amém. Deus te abençoe. Hoje a gente está feliz de estar juntos. E logo mais, no domingo, 19 horas, a gente vai ter um tempo de ouro ali na presença de Deus. Mais uma vez digo, domingo de Santa Ceia. E eu quero fazer um apelo especial a você. Esteja com a gente. Participe com a gente. Domingo, 19 horas. Será um prazer
recebê-lo ali na aliança em nossa celebração a Deus. Fica na paz do Senhor. Um abraço a você que está conosco até essa hora. Que a bondade do Senhor, que a graça do Senhor te alcance aí onde você está. Servo de Deus, serva do Senhor. Domingo nós queremos orar por sua família. Domingo nós queremos clamar a Deus por sua família. Ok? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.